Oi, gente. Agora acho que foi. Tá todo mundo me vendo? Tudo certinho? Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou a diretora aqui da Liga no momento, aqui da LACIEX. E a gente hoje vai ter essa palestra, essa aula aqui com o Rodrigo, né? Ele é nutricionista, ele trabalha tanto com pacientes vegetarianos quanto com pacientes oncológicos. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor depois. E se tiverem alguma dúvida, a gente vai deixar um espaço no final da live, tá? Mas podem ir mandando as perguntas ali pelo chat também, a gente vai estar monitorando tudo. E obrigada pela participação de todo mundo desde já, viu? Obrigada pela tua participação também, viu, Rodrigo? A gente ficou muito feliz desde o princípio que tu aceitou. Então, te passo a palavra. E aí, como é que vocês estão? Seguinte, eu sei que tem um chat aí que vocês podem mandar dúvida. Eu não tenho acesso ao chat. Eu tô até com o celular aqui aberto, caso vocês escrevam alguma coisa que eu consigo ver, mas eu sei que também tem uma galera que tem vergonha de mandar dúvida no chat, porque fica escancarado a cara ali. Pode mandar para mim em direct no Instagram que eu respondo por lá também. É muito mais comum a galera mandar dúvida depois no Instagram do que mandar durante a aula. Mas vamos lá. Estamos aqui para falar de nutrição esportiva numa alimentação baseada em plantas. Meu nome é Rodrigo, eu sou nutricionista e também sou bacharel em ciências do esporte, que a maioria das pessoas não sabe o que é ciência do esporte, mas é educação física com uma outra ênfase na parte de esporte. Eu fiz as duas graduações na Unicamp. Agora eu estou fazendo linguística lá também, estou transitando entre a graduação em linguística e um doutorado em neurociências, neurolinguística e nutrição. Um dia eu converso com vocês sobre, mas tem a ver com vitamina B12 e afasias. Eu fiz minha graduação sanduíche na Universidade de Queensland, na Austrália, e meu mestrado é pela Universidade de Barcelona na área de fitoterapia, de fitoterápicos na hepatologia, para ser mais específico. Fiz algumas especializações aí no meio. Atualmente eu trabalho no consultório, eu estou aqui em Campinas, São Paulo. A maior parte dos meus pacientes são vegetarianos. Eu não tenho um percentual para dar para vocês, mas vamos colocar aí uns 70, 80% das pessoas que eu atendo são vegetarianos ou têm um certo interesse em fazer uma transição para uma nutrição veg. Mas eu não atendo só vegetarianos em si. Estou bastante na área esportiva, que foi onde eu comecei, mas nos últimos 3 anos mais ou menos, eu voltei a trabalhar com oncologia, que era uma coisa que eu fazia bem no comecinho em si, mas depois de fazer uma especialização e ter vários pacientes, eu comecei a voltar para essa área da oncologia. Antes de começar aqui, eu queria apresentar para vocês o podcast que eu tenho, que é o Prescrição Dietética. Ele é um compilado de casos clínicos que eu tenho no consultório, e o foco do podcast são estudantes e profissionais da área da saúde. Aqui no consultório tem bastante coisa diferente que aparece. Tá longe de ser mais do mesmo. Então, meio que juntei esses casos legais aí e coloquei lá para vocês ouvirem e darem uma estudada. E tem um outro aí, que é o Pergunte ao Nutricionista, que é voltado mais para a população geral, que é para esclarecer dúvidas baseadas em coisas que as pessoas me perguntam no consultório. E tá aí meu Instagram, se vocês quiserem seguir, compartilhar, marcar, estão à vontade. Mas vamos começar. Eu tô aqui para falar de nutrição esportiva veg. Quando eu falar vegetariano, eu vou estar me referindo a vegetariano estrito no geral. Eu não vou usar o termo vegano, pode ser que eu use no meio do caminho aqui, mas sempre que eu falar vegetariano, é o vegetariano estrito, que é aquele que não come carnes, laticínios, ovos e produtos animais no geral. Pode ser que eu fale plant-based também, mas aí é tudo para essa galera. Não estou me referindo ao ovo-lacto em si. Se eu for falar de ovo-lacto, que é quem consome ovo e laticínio, eu vou especificar. Mas sempre que eu falar veg, eu estou falando do vegetariano estrito.
Para falar de Sport Veg, eu vou assumir que todo esse início aqui de conversa está bem esclarecido. Eu sei que a maioria talvez não tenha tido contato, principalmente com as orientações específicas VEG, ferro, cálcio, zinco, ômega 3 e afins, mas isso seria uma conversa à parte para a gente falar sobre o vegetarianismo 101. Eu vou focar mais aqui nessa parte que talvez seja dúvida da maioria. Proteína, vitamina B12 e creatina são coisas que a gente vai específico para nutrição esportiva. Talvez o comecinho seja meio maçante para vocês, não desistam, mas ele é importante desistir nessa conversa nossa. Depois fica mais claro. 2017 aí, teve esses pareceres da International Society of Sports Nutrition falando sobre proteína e exercício e essas recomendações práticas específicas para nutrição, para dietas veganas em si, que é como eles colocam vegan diets. Que, no geral, eles colocam que seria interessante que pessoas que não consomem alimentos de origem animal mirem nas recomendações mais altas de ingestão de proteína. Esse recomendações talvez de 1.4 até 2.0, até dependendo da referência se for pegar 2.2, 2.3 gramas por quilo de peso por dia de proteína. Isso daí foi o que eles recomendaram nessa época. Eles recomendaram isso daí muito baseado naquela história de qualidade de proteína. Então já vamos começar aí na história das proteínas. Mas antes eu preciso lembrar vocês sobre qualidade de proteína. É uma conversinha que me cansa um pouco. Eu acho que a gente já evoluiu bastante, não precisava ficar discutindo isso daí. Mas como eu sei que é algo que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram em aulas e afins, é algo que a gente precisa falar um pouco. Vamos começar de valor biológico. Estamos nos anos 80. Anos 80 já tem 40 anos. O valor biológico era uma forma de avaliar a qualidade da proteína. Existe uma conta aí, esse valor biológico tem a ver com nitrogênio, o intake, versus excreção nas fezes, multiplicado por 100 para dar um valor ali. E a referência, eles usavam o ovo como sendo 100, então tudo vai ser referente a esse ovo. Pode ser para baixo ou pode ser para cima, se tiver um valor biológico maior do que o ovo, porque algumas coisas têm. Então a gente está avaliando nitrogênio. O que não contam é como que é feita a metodologia de fato para o valor biológico. É o modelo animal. Eles pegam camundongos, que eu falo rato e a galera da pesquisa fica bolada comigo, mas camundongos. Eles têm uma densidade diferente de aminoácidos essenciais. Eles avaliam um único alimento numa condição de ausência de proteína. Então, assim, a metodologia é basicamente, pega o rato, deixa o rato com fome, dá um alimento e avalia como que ele absorve e excreta esse nitrogênio. É um único alimento nessa condição de starving, de fome. Não sei vocês, mas tem uma baixa aplicabilidade clínica, que é basicamente, a não ser que você coma um único alimento na tua vida, pode ser que seja diferente. Então, existe essa conclusão em si, como resultado, enquanto o valor biológico pode ser importante para dar um valor nessas proteínas em si, quando a ingestão é abaixo da necessidade, ele tem pouca aplicabilidade individual em si no ser humano. Mas lembrando, anos 80. Passou um pouquinho. Estamos agora nos anos 90. A gente tem o PDCA, uma outra forma de você avaliar a qualidade proteica, para dar outro valor em si. Esse daí já não tem mais a relação de nitrogênio que entra e nitrogênio que sai. Ele leva em consideração um aminoácido limitante e essa Fecal True Digestibility Percentage, que é um percentual da digestibilidade verdadeira no trato gastrointestinal, que depois tem outros problemas aí, mas eu não vou entrar nessa parte metodológica mais pesada. Mas ele leva em consideração o menor aminoácido que tem naquele pool de aminoácidos. Então, assim, uma proteína é feita de vários aminoácidos, e aí vai ter lá, vamos supor que a valina é 0,1 miligrama em 10 gramas de proteína. Então, é o menor que tem ali, então ele vai levar em consideração esse aminoácido limitante. Versus a proteína de referência. E aí você tem várias contas que você faz para dar esse valor do PDCA. É uma outra forma de avaliar, um pouquinho mais refinada do que o valor biológico, que é um pouco mais simples em si, que é nitrogênio que entra versus nitrogênio que sai. Ele é baseado na requisição de aminoácidos dos humanos, o que já é uma melhora, porque o outro é aminoácidos dos camundongos. E ele foi recomendado para ser utilizado no lugar do valor biológico quando ele foi publicado. Passou mais um pouquinho, agora anos 2000, chegou o DIAS. É uma outra forma de você avaliar. Porque o PDCA, ele
tinha suas limitações em si, que ainda assim avalia um único alimento no modelo, no animal em si, usando valores humanos. Mas, de novo, a gente não come só um único alimento na dieta. Eu espero que vocês comam mais do que só uma coisa no dia. Se você, é que nem eu fiz um vídeo aí, se você come só um alimento no seu dia, por favor, procure um nutricionista. O Dias, ele consegue avaliar uma combinação de alimentos para ter um score, o que já melhora bastante. Porque eu não sei se vocês já devem ter ouvido aquela história lá de o arroz e feijão é uma combinação perfeita, porque o aminoácido que tem baixo no feijão tem alto no arroz, e o aminoácido que tem baixo no arroz tem alto no feijão, então eles se completam. Essa é a ideia. Porque quando você avalia o score de um separado e o score do outro separado, dá baixo. Quando você junta os dois, dá um score mais alto, porque é uma coisa só. No seu estômago, depois você come, você mastiga as coisas, tá no estômago, vira um negócio só, né? Seu corpo ele não vai separando. Esse daqui é o aminoácido do arroz, eu vou absorver de um jeito. Esse aqui é o aminoácido do feijão, eu vou absorver do outro jeito. Vira lá uma bola de um monte de coisa, né? O Dias permite que você avalie melhor essa combinação de aminoácidos. E é assim. Vamos lá. Problemas metodológicos. A gente não tem muito valor de dias, tanto que vocês não ouvem por aí falar, o dias do arroz é tanto. Você ouve o valor biológico, mas o dias você não ouve. A gente precisa de dados para usar ali com o dias, e a gente não tem muitos dados. Um dos motivos é, o modelo que é utilizado é o porco. E para você conseguir o valor no final, você tem que matar o porco, arrancar o final do intestino dele ali para ver o valor. Fica meio caro ficar matando porco, para ver quanto que tinha de nitrogênio no final ali. Para fazer em humano, você tem que fazer esse isótopo duplo, esse traço de isótopo duplo, que também é muito caro. Você tem que marcar uma certa parte ali do nitrogênio e ver como é que ele se comporta dentro do corpo humano. São duas metodologias muito caras. Uma envolve matar um monte de porco e o outro envolve isótopos em seres humanos. Por isso que a gente não tem tantos dados em relação ao dias. E essa é uma das grandes limitações dele. É por isso que vocês não ficam vendo tabelas de dias nas coisas. No geral, essas metodologias de avaliar o que a gente tem atualmente, né? Essas metodologias de avaliar a qualidade de proteína, elas têm pouquíssima aplicabilidade clínica. Eles servem para você avaliar, dar um score para um negócio ali. Mas, assim, muito bonita a sua teoria, mas na prática como é que funciona? Eles colocam que, assim, o método ideal para você avaliar qualidade de proteína, ele levará em consideração algumas coisas, como, por exemplo, aqui, ser uma medida direta no ser humano. Não através de um animal, ou não através de algum traçado duplo que você tem que marcar alguma coisa, quantificar aquilo e depois fazer uma dupla medição. Seria uma medição direta no ser humano. Que pudesse ser feita em todos os estágios da vida. Será que o score desse brócolis é o mesmo na criança, na gestante, no adulto, no pessoa super treinada, no sedentário, no idoso? Não sabemos. A gente considera tudo que é igual, mas a gente não sabe na real. Que leva em consideração a parte genética. A gente tem a nutrigenética hoje. A gente sabe que algumas coisas são um pouco diferentes nas pessoas, os SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Então, será que é igual em todo mundo? Idealmente seria conseguir dividir isso daí. O meio ambiente, estado nutricional. Por exemplo, de estado nutricional, acho que o exemplo clássico que a gente tem é a absorção do ferro. O ferro, ele tem uma absorção, uma biodisponibilidade um pouquinho baixa. Mas em estado de depleção de ferro, essa biodisponibilidade aumenta. Mas também em estado de excesso de ferro, não sei que seja uma hemocromatose, essa biodisponibilidade diminui. Seu corpo regula isso daí através de uma proteína no intestino. Será que a proteína é a mesma coisa? Não sabemos, mas seria interessante que pudesse, essa metodologia ideal, levar em consideração isso daí. Entre outras várias coisas, o efeito do cozimento do alimento, alimento cru versus alimento cozido, versus alimento frito, grelhado, enfim. E que fosse aplicado numa mistura de dieta, de alimentos na dieta e suplementação, para que eu possa realmente saber o score das coisas. E, obviamente, né, que tivesse um custo razoável, porque não adianta nada ter uma metodologia perfeita que custa R$1 milhão para tudo que você for fazer. Porque aí você não consegue aplicar nada. É o padrão ouro que não vai. Fosse minimamente invasiva, e ela tem que, obviamente, ser validada em animais para depois ser aplicada no ser humano. Então, assim, essa seria a metodologia ideal para a gente avaliar qualidade de proteína. O que a gente tem hoje está bem longe
disso daí. A gente tem vários scores que não traduzem muita coisa na aplicação clínica do negócio. Aqui a limitação, tem um trabalho que ele avalia, ele faz uma revisão em si da limitação do dias, especialmente em dietas baseadas em plantas, porque a gente não tem muitos dados de algumas coisas vegetais. Então, quando alguns trabalhos vão avaliar o dias de uma dieta específica, eles só excluem alguns vegetais. E boa, e é isso daí. Então, é uma limitação que a gente tem. Deixa eu ver qual que é isso aqui. A comparação de uma dieta vegetariana, dias. Esse daqui é de uma treta que deu. Eu não sei se eu conto para vocês, mas deu uma treta aí entre os artigos, que eles começaram a falar isso daí. Uma dieta vegetariana, a gente recomenda aqui que ela tenha uma adição de 10 gramas de proteína por dia para chegar nessa recomendação mínima de 1,2 gramas por quilo por dia, porque tá faltando coisa. Porque a gente foi avaliar aqui e deu baixa. Isso daqui foi 2019. E tem, enfim, qualidade de proteína, beleza. E aí começa as tretas. Um artigo rebate o outro. Fala, beleza, considerando a ausência de dados de frutas e alguns vegetais nos dias, essa limitação que vocês recomendaram aí, esse aumento de proteínas, talvez não seja existente. Porque vocês falaram, a gente avaliou uns negócios aqui, a gente excluiu uns dados e deu que talvez o vegetariano tenha que comer mais proteína. Mas foi tirado alguns outros dados, e quando incluídos, possivelmente não seja necessário. E aí eles ficam nessa briguinha de qualidade de proteína. Eu acho que eu posso falar aqui, porque todo mundo é maior de idade. Se alguém não for maior de idade, me desculpe, mas eu espero que você seja. Para mim, tudo isso aqui é uma grande masturbação mental. Vocês ficam tentando botar número nas coisas e só para botar número. Eu acho que tem que comer mais, tem que comer menos. É aquele negócio bacana, mas e daí? Vocês avaliaram grupos? Vocês realmente pegaram um paciente vegetariano, paciente onívoro, comendo a mesma coisa e viram se muda alguma coisa? Ou só ficou na masturbação mental de não, porque aqui deu 27, agora eu quero que seja 29, então tem que ter 2, para ser 2 tem que ser mais 10, que é basicamente o que estão nos trabalhos. E aí, legal, 2019, começaram os trabalhos na nutrição esportiva comparando os grupos. Vamos realmente pegar aí veganos, ovolactos, onívoros, fazer uma atividade física e vamos deixar igual a dieta deles, vamos avaliar? Foi o que a gente começou a ter. Eu acho isso engraçado, porque não tem tanto tempo que começaram a fazer trabalhos com isso. Só que essa discussão de proteína animal superior a vegetal e por aí vai é um negócio de 1980. Só que ainda até hoje tem gente usando o argumento de 1980. Mas muita coisa passou nesse período. Enfim, temos aqui um primeiro trabalho que ele avalia corredores recreacionais. Eles avaliaram a concentração de lactato, a concentração de glicose durante testes incrementais em bicicleta, que basicamente vai aumentando os estágios em relação à intensidade do teste, até chegar à exaustão. Até os caras não aguentarem mais. Então, assim, vai pedalando aí, a cada X minutos a gente aumenta a intensidade e vamos ver até onde vocês aguentam. E o dado, eles fizeram um recordatório 24 horas aqui para quantificar a ingestão dietética. Nesse caso que eles não controlaram. Eles vão ver como é que vocês comem e aí vamos testar. No caso aqui, os dados eles não indicam que a dieta tem uma vantagem ou uma desvantagem em relação à capacidade de exercício. Basicamente que deu na mesma. Então tá, a gente viu aí a galera, testamos umas coisinhas e deu na mesma. Passando um tempinho aí, ano seguinte, a gente tem outros trabalhos avaliando outras variáveis para ver se a dieta vegana, dieta baseada em plantas, dieta vegetariana estrita, o que vocês querem chamar, ela pode ser ruim para uma performance de endurance, de um exercício prolongado, ou de uma força muscular. Então aqui tem 56 mulheres fisicamente ativas, o IMC delas 22 mais ou menos ali, aí temos o grupo 1, grupo 2. 2 anos de acompanhamento, antropometria, composição corporal, o volume de oxigênio máximo delas, VO2 máximo, teste a 70% do VO2 máximo, do VO2 máximo, teste leg press, supino e avaliação nutricional. Os resultados sugerem que uma dieta vegana não parece piorar os rendimentos em si, nem a força máxima de mulheres saudáveis, jovens. Aí até tem ali que parece que dá uma melhoradinha, mas sim, aquele achado. Então aqui tem mais um trabalho de 2020 que comparou grupos e
Deu na mesma. Esse daqui é da USP? Deixa eu ver. É do Hamilton. Aí na USP, aqui, vizinho nosso, em 2021, eu lembro que me chamaram para esse trabalho, só que, nossa, mó trabalho. Tem que ficar para São Paulo fazer os testes. Aí eu abandonei. Pegaram grupos de veganos e onívoros. É importante que eles pegaram veganos habituais. Não é que eles, você é vegano, vem. Não, há quanto tempo você é vegano? Tantos anos, beleza, você entra no grupo. Então, gente que já seguia essa dieta há bastante tempo entrou no grupo veganos. E os onívoros, que são os que comem carnes e vegetais. Não chamem de carnívoros, porque carnívoros só comem carne. São onívoros. Eles seguiram por 12 semanas um protocolo com 2 vezes por semana de treinos resistidos, supervisionados. Então tinha um treino que montavam, eles tinham que treinar ali. A dieta, agora eles começaram a equalizar. Vamos deixar todo mundo com a mesma dieta. 1,6 gramas de proteína, mesma quantidade de caloria, tudo igual. Aí, para aumentar a proteína, um grupo suplementou suplemento de soja, isolado de soja, e o outro suplementou whey protein. E bateram ali as proteínas iguaizinhas, caloria igual, fizeram a avaliação da massa muscular da perna, massa muscular total, área transversal muscular, um RM no leg press, que é a carga máxima que você usa para fazer uma repetição, e antes e depois da intervenção. Eu lembro que o outro empecilho que eu não quis fazer isso daí, que tinha que fazer biópsia. Aí eu não quero fazer biópsia, ficar arrancando um pedaço da minha perna. Eu tenho vários amigos que fizeram esses trabalhos, eles têm vários buraquinhos na perna. Beleza. Tava vendo ali o chat do YouTube, se tinha alguma dúvida. Mas enfim, dietas equalizadas e não teve diferença. De novo, chegou na mesma conclusão, de que não tem diferença nem para mais nem para menos. Os dois grupos tiveram os mesmos resultados, estatisticamente falando. E aqui eu lembro que uma galera ficou criticando, falando, mas tá vendo, tem que suplementar proteína para bater proteína. E é outra coisa que eu acho engraçado também, porque se o onívoro tomou whey proteína, ninguém enche o saco. Agora, se o vegetariano toma algum suplemento de proteína, todo mundo enche o saco. Mas, enfim, críticas à parte. Beleza, vamos continuar os trabalhos aí. Vocês já estão entendendo para onde que tá chegando. Aí falaram, tá, e idoso? O idoso ele vai ter uma síntese proteica comprometida, se vier vegetariano vai ser pior ainda. Vamos avaliar isso daí. Então, tem uma avaliação aqui da síntese proteica de uma dieta vegana, se ela mantém essa síntese proteica em idosos. Então, assim, se eu não me engano, esse grupo aqui são 19 idosos, 66 anos, 2 grupos, G1, com 71% da ingestão proteica de animais. Então, 71% da proteína deles vinham de fontes animais. E o G2 com proteínas totalmente vegetais, 1,8 gramas por quilo de proteína ali no dia. Exercícios por 3 dias em uma única perna, uma cadeira extensora, dá um chutinho ali. E depois fazer a biópsia muscular para avaliar a síntese proteica nas pernas. E depois ali desses 3 dias, onívoros e vegetarianos, veganos, dietas veganas ali, mantiveram a mesma síntese proteica miofibrilar das fibras do músculo, nos idosos consumindo essa dieta hiperproteica. Então, assim, o idoso que fazia cadeira extensora, comendo carne, tinha a mesma síntese proteica do idoso vegano que fazia cadeira extensora. Então, não mudou nada. Aparentemente, aquilo que eu falei da masturbação mental em relação ao score de proteína, não está mudando muita coisa. Aí não está mudando nada. Esse daqui é Swap Meet Athlete, um estudo que eles pegaram 12 corredores e 12 praticantes de exercício resistido, dividiram em 3 grupos. O Whole Food Plant-Based Diet, que é uma vegetariana estrita, o Plant-Based Mimic Diet, que é uma alternativa plant-based da carne. Então eles pegaram, era um grupo que comia carne e trocaram a dieta deles. Vamos pegar a tua dieta, vamos deixar igual, só que plant-based. E o grupo onívoro, que só alimentos de forma de fontes animais também. Por 4 semanas, aí tem aqui a quantidade de proteína, isso aqui é importante, que o grupo Whole Food tinha menos ingestão proteica do que o grupo onívoro. Então não foi equivalente essa quantidade de proteína. Fizeram teste de Cooper, resistência muscular antes e depois da intervenção. Nossos achados sugerem que atletas recreacionais podem manter a performance atlética tanto onívoros
em dietas onívoras, quanto nas duas dietas predominantemente plant-based. Se eu não me engano, nesse trabalho, ele fala que depois de um período, a galera que trocou a dieta, ou o grupo plant-based em si, começou a perder um pouco de performance, só que ele fala que possivelmente é porque não estava ajustado a quantidade calórica e a quantidade proteica, porque não foi um trabalho ajustado. Esse é o trabalho, uma mudança na dieta para o plant-based também não teve nenhuma mudança em performance de pessoas treinadas nas primeiras 8 semanas e num piloto 16 semanas. Fizeram a mesma coisa, pegaram 15 onívoros por 16 semanas, sendo 8 semanas de dieta habitualmente onívora, 8 semanas de dieta vegana por conta própria, pós-orientação e um teste de força. Nesse trabalho, eu não sei se eu coloquei... não. Basicamente, eles pegaram uma galera, vocês são onívoros? Beleza, vamos fazer um teste aqui em vocês, segue aí. 8 semanas, treinando, tá, beleza, come. Agora eu vou explicar para vocês como que seria uma dieta vegetariana adequada. Tem que ser assim, aumento leguminosa, aumento aqui e tal. Troca aí por conta própria. Faz da cabeça de vocês como é que tem que ser, baseado na minha explicação. Aí os caras trocam, mudam para uma alimentação whole food plant-based e continuam treinando. Aí manteve ali a performance, mas depois de um período deu uma reduzida. E é uma coisa que eles ressaltam, e inclusive no final do trabalho eles ressaltam isso daqui nas discussões, e eu acho bom pontuar que às vezes a orientação não é o suficiente. Eles colocam que é necessário o acompanhamento de um nutricionista para poder fazer essa adequação. Isso é uma coisa que eu converso muito com o paciente meu. Se você for na rua agora, agora é foda, né? 8h30 da noite. Se for na rua, meio-dia, na praça da cidade, e perguntar para qualquer pessoa na rua, o que é comer saudável? A pessoa fala, cara, arroz, feijão, frutas, legumes, um pouco de tudo equilibrado, sem excessos e beber água. E assim, ela tá certa, não tá errada. Agora sim, seguir isso daí é outra história, mas ela acertou. Aí se você perguntar, tirei as carnes do ovo e leite, como é que é comer saudável? Isso buga a cabeça das pessoas, ninguém sabe mais o que fazer. Porque a gente, desde pequeno, a gente vive numa sociedade onívora. Qualquer restaurante que você for, vai ter opções onívoras relativamente equilibradas, nutricionalmente falando, vai ter proteína, carboidrato, gordura, pode ser umas coisas mais, umas coisas menos, mas a gente vive uma sociedade onívora. Meio que todo mundo tem uma noção muito boa do que é comer saudável. Agora, como você não tem muita noção do que é comer saudável sem ter os alimentos de origem animal, só com uma pequena orientação acaba não sendo necessário. Aí que é a importância do nutricionista para ajustar a dieta das pessoas, explicar para ela e acompanhando. Porque senão entra aquele negócio de beleza, eu tô comendo cogumelo achando que é fonte de proteína. Não é. Eu faço aqui como é que é? Bacalhoada. Beleza, bacalhoada, se a gente pensar, vai ter o arroz, um molhinho ali e o bacalhau. Então tem carboidrato, proteína, beleza. Aí a bacalhoada vegana vai fazer com batata, vai fazer com palmito. Aí tem carbo e umas gorduras. Aí faltou a proteína. A galera faz uma mimetização do prato em questões de textura, em questões de sabor, mas não nutricional. Então isso pode acabar dando algum problema. Por isso que a importância do nutricionista conseguir adequar a alimentação da pessoa, explicar, e com o tempo a galera consegue fazer sozinho. Mas uma única orientação, digo por experiência e também trazendo esse trabalho, acaba não sendo suficiente. Esse trabalho aqui do Cell, eles foi aqui no Brasil, fizeram o Vigitel, muito tempo atrás. Que ligava na casa da galera e falava assim, como é que você come? Aí fazia um relatório de como é que a galera comia no Brasil. Fizeram basicamente isso nos Estados Unidos. Vendo o padrão de alimentação dos estadunidenses ali. Esse trabalho não avalia só isso daí. Eu peguei só um pedacinho do trabalho. Mas eles compararam a ingestão de proteína dos onívoros e a ingestão de proteína dos vegetarianos. E ele traz uma informação bem legal aqui. Que se a gente for ver a quantidade bruta de proteína, o total de proteína, que é esse quadrinho aqui da esquerda, os onívoros comiam mais proteína naturalmente do que os vegetarianos estritos. Isso é uma média, tá? Justo. Beleza. Ainda mais que no Brasil, sei lá, se a gente for pensar nisso daí, galera do churrasco come meio quilo de carne por dia, justo. Come mais proteína. Não quer dizer que vegetarianos não vão comer mais proteína se adequarem à dieta, mas de uma forma padrão, como é que a galera tá fazendo? O ponto interessante é que eles foram avaliar a composição de aminoácidos dessa dieta.
Aqui eles equilibraram aminoácidos, o ratio de aminoácidos, no percentual total de proteína, que é esse segundo gráfico aqui. E se você for ver a dispersão de aminoácidos do verde para o vermelho, que serão vegetarianos e onívoros, é a mesma coisa. O ponto é, a gente come aminoácidos de várias fontes, ou pelo menos deveria, porque tudo vai ter um pouco de proteína. Quando você vê a alimentação como um todo, de uma forma equilibrada, aparentemente não está faltando aminoácido de lugar nenhum. Tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, e está muito parecido a distribuição de aminoácidos, o perfil de aminoácidos dos vegetarianos e dos onívoros. De novo, aquela história do valor biológico, o PDCA dias, avalia um único negócio ali, ou uma pequena combinação. Mas ninguém come desse jeito. A gente come de várias fontes. E quando a gente vai avaliar o habitual das pessoas, não está faltando aminoácido. E é por isso que eu me canso quando eu vou ter que ficar brigando com questão de aminoácido, falta aminoácido, mas tal coisa tem uma cisteína mesmo. Mano, você nem sabe o que é isso. E a galera fica brigando muito em cima disso. Mas hoje a gente já tem muito trabalho, um corpo de trabalhos bem bom, mostrando que a distribuição de aminoácidos é a mesma coisa, e quando a gente equipara os grupos em questão de calorias, proteínas e afins, dá na mesma. Performance esportiva se mantém. Rendimento tanto no endurance quanto no exercício de força. Por isso que, assim, nessa recomendação da ISSN em 2017, beleza, era válido. Naquela época a gente não tinha muita coisa em relação a isso. Mas de lá para cá, 2017 para 2024, tem o quê? 3 com 4, 7 anos? Tem 7 anos. Bastante coisa já foi publicada. E hoje a gente tem uma grande segurança para falar, não, aparentemente não precisa ter mais. Só precisa ter o necessário. Então, bacana, eu sei o que a SSN fala, 2017, bacana, a gente seguir essa recomendação. Hoje não precisa. É só você ingerir o quanto de proteína que você realmente precisa, o seu paciente precisa, e adequar isso daí ao longo do dia, sendo de diversas fontes da alimentação. Se alguém tiver dúvida sobre proteína, manda aí no chat ou manda para mim depois no direct do Instagram. Vamos começar a segunda parte da treta, que é como conseguir a proteína. Isso aqui tem o quadrinho de leguminosas, fabáceas. Se a gente for dar uma olhada nas leguminosas, tem perfis bem diferentes uma coisa da outra. Por exemplo, aqui a gente tem o grão de soja cozido. Isso aqui é tudo equivalente a 100 gramas. Um grão de soja cozido ele vai ter 11 gramas de proteína, mais ou menos, 5 de gordura e 8 de carbo. Os outros ali vão ter 4, 5, 6 gramas de proteína e vão ter mais carbo. Então, assim, a soja vai ter mais proteína do que tem de gordura e de carbo. Os outros acabam tendo mais carbo e um pouco menos de proteína. Tem o tremoço ali, que todo dia eu posto tremoço na rede social. Sou um grande fã de tremoço. Não sei se já comeram tremoço. Não venham com tremoço e cervejinha, mas é tremoço. Tremoço é bom, baita petisco. Joga no Google aí pra vocês verem a imagem do negócio. Tremoço é uma baita fonte. Ele tem, 100 gramas, tem 11 gramas de proteína ali e tem bastante fibra, inclusive. Mas eu sei, se eu for ter que comer 200 gramas de proteína só de feijão, eu vou ter que comer uns quilos de feijão. E sim, eu concordo com você. Você vai ter que comer uns quilos de feijão. E aí, às vezes, não é viável. Por isso que a gente tem soja e derivados. Isso aqui facilita muito a nossa vida. E aí tem um momento que a galera dá uma torcida de nariz, mas vamos falar de soja. Peguei aqui alguns produtos derivados da soja. Tem proteína texturizada, tofu, o hambúrguer de soja, são os principais em si que a gente encontra. Mas chama atenção aqui para a proteína texturizada de soja. Em 100 gramas dela, quase metade do peso dela é de proteína. É uma quantidade boa de proteína que a gente consegue utilizar. Tem carboidrato? Tem carboidrato. Isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer o planejamento alimentar. O tofu, ele tem uma quantidade baixa ali de proteína em si, em 100 gramas, mas ele tem pouco lipídio e pouco carboidrato. Normalmente, tofu, quando você vai colocar no planejamento alimentar, é bastante tofu, não é uma fatia, tipo 250 gramas. Meio que o tofu, dependendo do que você quer. É bastante tofu. Mas é uma boa opção para a gente aumentar a proteína, não aumentando tanto o carboidrato. Mas isso daqui é o que ajuda a gente com dietas hiperproteicas. Além da suplementação, obviamente. E bora de derivado de soja, vou explicar os negócios para vocês. Como é que esses negócios surgem? Porque tem muito mito relacionado. Soja, pensa no grão de soja. Você tem lá o grão de soja.
Apertou ele, sai ali o óleo e a lecitina. Aí tem um floco desengordurado. Você tirou a gordura dele, sobrou um flocão de um monte de coisa ali esmagada. Se você isolar isso daí, você pode fazer isolado proteico a partir disso, você pode fazer um concentrado proteico ou proteína texturizada. Vai depender das concentrações de pó que você for utilizar. O tofu é a coagulação do extrato de soja. Você tem lá o leite de soja e aí você coagula ele. Dependendo do que você for usar para coagular, ele vai ter como micronutriente. Isso daqui é uma coisa que eu falo para paciente, que a maioria dos tofus, pelo menos aqui da região, que eu dei uma olhada nesses ingredientes, eles usam cálcio para coagulação. Logo, ele vai ser uma fonte de cálcio. Tem alguns tofus caseiros que utilizam limão e acho que limão, vinagre, para fazer a coagulação do tofu. Aí ele não vai ser fonte de cálcio, porque não tem cálcio adicionado. Eu acho que eu vi uma vez um que usava o sal amargo, o sulfato de magnésio, aí ele vai ser fonte de magnésio. Mas no geral, a maioria dos que eu encontro ou é no mercado, ou é fonte de cálcio, ou o caseiro vai ser o tofu normal, mas todos eles vão ter proteína igual. A PTS, proteína texturizada de soja, é o extrusor que você usa para fazer ele. Você pega lá farinha de soja desengordurada, que é aquele que eu falei, amassou, jogou fora ali, água, faz um pré-condicionamento, joga no extrusor, que é uma máquina que vai ter vapor, pressão e fica girando assim o negócio. E aí vai sair a forma que você quer. Pequenininho, grandão. Então é basicamente o resto da soja ali, o esmagou, tirou, sobrou. Vou chamar de bagaço, mas não é bagaço. Sobrou o resto ali da soja, sem o óleo. Aí você pode concentrar com mais proteína e fazer a proteína texturada de soja no formato que você quiser. E é por isso que você tem proteína de soja miúda, graúda, bife, da forma que você quiser, você faz o negócio. É basicamente isso, não tem muita magia envolvida. Farinha de soja, água, pressão, expansão, acabou. E você pode colocar proteína concentrada de soja para aumentar a proteína ali da PTS. A soja em si tem alguns compostos bioativos, que é aí que entram os mitos relacionados à soja, e eu vou tentar desmistificar para vocês os principais. Porque, né, vamos ter que colocar soja na dieta, e a galera fica meio bolada, porque a soja vai destruir o ser humano, aparentemente. A gente tem fitosteróis, isoflavonas. Fitosteróis, estigmasterol, campesterol e beta-citosterol. Fitoesterol, fito de planta, esterol de esteroide, de uma estrutura esteroidal. Aí você tem a genisteína, daidzeína e glisteína. Vamos lá para os mitos. São moléculas parecidas com o estradiol, quando você olha a estrutura molecular. Estradiol, um dos estrógenos. Estrona, estradiol, estriol, estriol. Tem o estradiol. O hormônio feminino, entre muitas aspas. Então, se eu comer o da planta, que parece com o meu, então eu vou estar ingerindo o hormônio e aí vai dar probleminha e vai desbalancear todo o meu sistema endócrino. É por aí que vem as histórias do soja faz mal. Então, vamos de infância e adolescência. Os fitoestrógenos presentes na soja podem atuar como fator hormonal, desregulando a normalidade fisiológica, desenvolvimento endócrino, promovendo assim uma antecipação da puberdade. Esse daí seria uma ideia que a galera tem. O que a gente tem trabalho avaliando isso daqui? Aqui é a estrutura molecular deles, para vocês terem uma noção. Embaixo aqui eu tenho estradiol, em cima eu tenho isoflavonos, fitoestrógenos. São parecidos, tem esse anel esteroidal e algumas derivações ao longo da molécula. Exposição de produtos e fórmulas à base de soja na infância e os outcomes no sistema reprodutor, sistema endócrino de jovens em si. Eu vou passar bem rápido daqui para não começar a ficar repetitivo, mas parece não ter mudança nenhuma dessas crianças que foram expostas a formulações à base de soja quando elas chegam na vida adulta. A ingestão de soja pode antecipar a menarca? Aí um cross-sectional study entre adolescentes num range aí de consumo de soja, de produtos de alimentos de soja. E aparentemente não. O consumo de soja ele não está associado à antecipação da menarca nessa população de meninas adolescentes que consumiam relativamente altas quantidades de soja quando comparado com a população dos Estados Unidos em geral. Esses aqui são crianças que foram alimentadas com breast milk, com leite materno,
ou fórmulas de vaca, ou fórmulas à base de soja, elas teriam alguma repercussão positiva ou negativa no sistema reprodutor, nos órgãos reprodutores, numa idade de 5 anos. Então, vamos pegar essa galera aqui que foi amamentada ou recebeu fórmula e vamos avaliar depois de 5 anos para ver se mudava alguma coisa. E não teve mudança em si no sistema reprodutor dessas crianças. Então, aparentemente, o consumo de soja em crianças e adolescentes não apresenta nenhum risco de alteração endócrina. Então, para a criança está safe. Não quer dizer que assim, não amamente suas crianças de fórmula de soja, não. Mas se precisar, aparentemente não vai ter problema. Seguimos aqui para os homens. O consumo de soja por homens pode reduzir o nível de testosterona, aumentando o estradiol, levando ao aparecimento de características femininas, ginecomastia. Isso daqui é o principal mito que a gente tem que tirar na nutrição esportiva da galera. Você vai consumir soja e tal, vai aumentar ali, beleza. A galera já vem, putz, minha testo vai cair, eu vou ter peitinho, vai dar problema. Você fala, não, meu jovem, calma. De novo, por causa dessas moléculas. O que a gente tem? Clinical Study mostrando nenhum efeito da proteína de soja ou isoflavonas nos hormônios reprodutivos de homens, o resultado de uma meta-análise. Meta-análise, né? Pegou uma galera ali, fez como se fosse um grande grupo e tirou as conclusões estatísticas dele. Então temos aqui nenhum efeito significativo de proteína de soja ou isoflavona, que eles até pegaram suplementação de isoflavonas isoladas. Avaliando testosterona, SHBG, testosterona total, testosterona livre, total, e a relação de andrógenos, o índice de relação de andrógenos, o FAI. E não teve diferença. Suplementação de soja, de proteína de soja e androgenic estrogenic oncology, esse aqui pegaram para adolescentes. Esse aqui é a maior parte da galera que vem no consultório, que tipo, seria essa daí de idade de universitários. Avaliando a resistência, exercício de resistência, o treinamento no exercício de resistência. Resistência é musculação. Então, nenhuma interação com os suplementos. Foi observado a relação do receptor de estradiol, alfa e beta. Teve uma mudança no receptor de estradiol. Ele não aumentou, não teve mais interação nem nada. Receptor androgênico no tecido muscular também não mudou nada. Eles avaliaram o RNA mensageiro para ver se estava produzindo mais coisa, estava alterando a transcrição de genes relacionados a estrógenos ou atividade androgênica e também não teve diferença nenhuma. Então, esses aqui eles foram mais fundo. Vamos ver o RNA mensageiro do negócio. E também não. Esse aqui é soybean isoflavones exposed does not have familiarity. É o de peitinho. Suplementar isoflavona dá peitinho? E não dá peitinho. Esse aqui, de novo, avaliaram outro, testosterona total, SHBG e outros fatores, mesmo com a suplementação de proteína de soja ou da isoflavona específica, e também não tem diferença nenhuma. Consequentemente, acho seguro a gente concluir que o consumo de soja não altera o perfil hormonal de ninguém. Tá tranquilo, você não vai ter peitinho porque você está comendo soja. E vamos para B12. Porque B12 a galera enche o saco. B12, ela está envolvida em duas coisas. Produção de hemácia, o que é muito importante para qualquer pessoa que faz esporte. Você tem que ter umas hemácias ali, você não pode ser um atleta anêmico. E bainha de mielina, neurônio. Lembra que você tem neurônio na cabeça, mas tem neurônio no corpo inteiro. Tem o nervoso central e o periférico. Deu probleminha na B12, vai dar probleminha nesses dois sistemas. Acho importante ter neurônio e hemácia bem. Porque se não tiver, dá problema. Isso daqui é uma outra coisa, eu vou pular. Isso aqui tem a ver com o meu doutorado, mas segue a vida. B12 vem da onde? Bactéria. Bactérias produzem B12. O boi, ele não produz a B12. O boi tem bactérias dentro dele, ele come os matinhos, o sistema digestório do boi é diferente, tem o rumen lá e tal, vai, volta, vai de novo. Aquilo fermenta, as bactérias ali produzem B12, a B12 é incorporada no músculo, nos nervos em si. Quando se comem os nervos, musculatura, você consome a B12. Às vezes suplementam B12 no boi para ele crescer mais rápido, ou dá sal para o boi porque tem cobalto, e cobalto ajuda a fazer a cobalamina, que é a B12. Mas são as bactérias que produzem. Um ponto importante
principalmente na nutrição esportiva, e aqui eu abro até para fisiculturismo no geral, tanto de onívoros quanto de vegetarianos, é assim. A recomendação teórica de ingestão de B12 é 2,4 microgramas, mas isso não funciona. Tem que ser muito revisto isso daí. Se você for tomando 2,4 microgramas por dia, sua B12 vai cair rapidinho. Normalmente faz manutenção das pessoas com 500, 1.000, dependendo da pessoa até 2.000. A absorção dela não é tão direta. Então, assim, não é que 2.000 absorve 2 vezes mais do que 1.000. Já chego lá. Mas, abrindo aqui, para a galera do fisiculturismo específico, galera do fisiculturismo come bastante frango. Frango, peito de frango. Porque tem pouca gordura. Então tem bastante proteína e quase nada de gordura. É fácil de aumentar a proteína na dieta dessa forma. Quando você vai ver a quantidade de B12 que tem em peito de frango em 100 gramas, é ridiculamente baixo. Carne vermelha tem B12. Carne branca não tem B12. Peixe não tem B12. Assim, tem 0 ponto alguma coisa. É muito comum você pegar um hemograma de um fisiculturista e tá com VCM alto. Ele tá com uma macrocitose. Você vai dosar B12 em fisiculturista, normalmente tá muito baixa. Mas a galera não dosa, que negócio, né? Só tem problema que faz exame. Então, B12 é um problema geral. Não é só do vegetariano. Mas, né, a gente fala vegetariano, tem que falar de B12, vamos seguir na B12. A absorção dela é muito chata. Tipo, muito chata. Ela depende do fator intrínseco que é produzido no seu estômago, aí vai se juntar com outra proteína de carreamento, essa proteína R, que quando muda o pH em si, ela vai no intestino e vai ser absorvida quando vai se ligar nos fatores intrínsecos lá e tal. Mas basicamente, vocês têm que entender. O estômago tem que estar saudável, o intestino tem que estar saudável e tem que ter essa ingestão de formas de bolos. Porque se você der uma quantidade muito alta de uma vez, o limitante é o fator intrínseco. Por isso que 2.000 microgramas não absorve 2 vezes mais em relação a 1.000 microgramas, porque o limitante é o fator intrínseco que está no seu estômago. Vou dar para vocês um cenário talvez meio caótico, mas com certeza vocês conhecem alguém disso daí. Coisa que atrapalha a absorção de B12. Os inibidores de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e até o chá de espinha santa, que é uma coisa super comum da galera acorda, toma omeprazol, depois vai tomar um café. Isso por anos. A gente tem gastrite, H. pylori, são outras coisas que também atrapalham, porque mudam ali o ambiente do estômago, que vai ser necessário para produzir essa B12. Não vou nem falar de bariátrica ou outras cirurgias no estômago que podem afetar, principalmente as áreas de produção do fator intrínseco. Movendo mais para o intestino, qualquer doença inflamatória intestinal, qualquer irritação no intestino, uma pessoa que tem um intestino variado, vive num Bristol 1 ou 7, também vai ter uma absorção ruim da B12, uma síndrome desabsortiva. Não adianta você só dar B12 porque não absorve. Tem outras coisas, por exemplo, metformina, medicação para diabetes, atrapalha a B12. Se forem ler na bula, tá falando, é esperado deficiência de B12 se você tomar essa medicação. E além disso, a idade. Conforme você vai ficando mais velho, você vai ter uma atrofia gástrica. Essa atrofia gástrica diminui o fator intrínseco que diminui a absorção de B12. Eu tenho quase certeza que vocês conhecem alguém que se encaixa em, sei lá, todos esses critérios aí. Pode não necessariamente estar tudo junto numa pessoa só, mas às vezes está também. Então, assim, B12 ela é bem complicada de ser absorvida. Aqui é só para vocês terem uma noção. Em 50 microgramas, numa absorção normal, você vai absorver em torno de 1,5 microgramas. Em 500, você absorve 9,7, 10 microgramas. Em 1.000, se eu te der 1.000 microgramas, você absorve em torno de 13. Então, se eu te der 500 microgramas de manhã e 500 microgramas de tarde, você vai absorver em torno de 20. Se eu te der 1.000 microgramas de uma vez só, que seja 2 de 500 de uma vez só, que às vezes o paciente fala, posso tomar os 2 de uma vez só? Não, tem que ser separado. Você absorve em torno de 13. Tem uma conta que você faz, que é 2,4 mais 10% não sei o quê, mais 1% tal coisa, para saber quanto que absorve. Mas a B12, quanto maior a dose, percentualmente, menos você absorve. Você tem que fracionar mais. Só que a adesão do paciente, esse fracionamento às vezes é meio ruim. Porque às vezes, toma 3 vezes no dia que absorve melhor. Tá, mas ele vai tomar uma porque ele vai esquecer. Então, às vezes você vai precisar disso daí, jogar umas doses absurdamente altas, que às vezes assustam a galera, mas as doses
muito altas, não necessariamente você vai ter uma absorção muito alta. Você vai ter 5 microgramas a mais para absorver ali, comparado com uma dose mais baixa. Antes de passar aqui para a creatina, para a gente finalizar e começar a tirar dúvida de vocês, caso vocês tenham, alimentos vegetais, atualmente, você não vai ter B12. Você não vai encontrar B12 em alimentos vegetais. Atualmente. Lembra que eu falei que são bactérias que produzem. Vamos pensar aí na época que a galera comia mandioca da terra. Você pega a mandioca da terra ali, lava, tira as minhocas e come. Beleza. Tem umas bactérias ali naquele meio. Você vai ingerir bactéria, assim como o boi ingere a bactéria dos matos que ele come. Essas bactérias fazem a B12 dentro de você e você absorve a B12. Então, num cenário onde a gente vive no meio do mato, beleza, gestão de B12 funciona. Dos vegetais em si. Não necessariamente você vai precisar comer carnes. Porém, hoje, a gente tem controle microbiano, você tem agrotóxico, você tem neutralização de patógenos em si para durar mais na prateleira. O tomate que vem de um outro estado tem que aguentar o carregamento e chegar na tua cidade e ficar 2 semanas ali bonitinho na gôndola para você poder comprar. Não pode estragar no meio do caminho, senão tem perdas. Os vegetais que a gente compra hoje não vão ter bactérias produtores de B12. Não vão ter bactérias em geral que tinham lá no meio do mato. Pelo controle microbiológico que a gente tem. Não estou nem falando se é ruim, se é bom. Estou falando como que é. Eu tive uma única paciente que ela comia o que ela plantava. Que foi bem engraçado. Tipo, o que você comia? O que eu plantei. Mas o que você plantou? Depende. A gente tem uma grande fazenda e a gente vai plantando as coisas. Ela era vegetariana. A B12 dela era em torno de 800, 900. Ela não suplementava a B12. Ela só comia as coisas da terra ali. E beleza, ela tinha uma B12 boa. Falei, legal, talvez teus matos aí tenham as bactérias da B12. Segue assim. Mas eu não consigo garantir B12 de vegetais de pacientes que compram vegetais como a maioria das pessoas compram. Mas se eu comprar orgânico, não consigo garantir. A gente faz os exames, vê se tá ok. Tá ok, beleza, faz a manutenção dela. Você quer testar para ver se os seus vegetais têm B12? Beleza, fica sem suplementar, repete o exame 6 meses, vê se mantém, se caiu, se subiu, enfim. Mas no geral, como nutricionista, eu não consigo garantir que ele tenha B12 dos vegetais. Por isso que eu vou sempre suplementar. E aí a forma de suplementar vai depender do exame da pessoa. Eu vou ter que fazer um exame antes, ver quanto que tá o valor da pessoa, vou fazer uma dose. Depois de um tempo eu vou repetir esse exame, ver como que essa pessoa respondeu, porque é muito individual a absorção da B12, como as pessoas respondem com a B12, e aí eu ajusto a dose. Vou aumentar, vou diminuir, vamos tentar fazer uma manutenção, enfim. Esse é o único ponto da alimentação vegetariana que a gente não consegue garantir de forma sem suplementação. Todo o resto está tranquilo. A B12 realmente a gente tem que suplementar. O que eu não vejo muito como um problema. Como eu falei, a parte do meu doutorado está indo para essa área de B12. E, cara, B12 é um problema geral. Vegetarianos, não vegetarianos. A diferença é que aparentemente os vegetarianos se preocupam mais com isso daí. Onívoros não se preocupam. Assume que comendo carne está com a B12 em dia e vida que segue. O problema da B12 é sintomas mais brandos de uma insuficiência, sintomas iniciais, tem a ver com um sintoma similar à afasia, que é o WFD, Word Find Difficulty, e parafasia. Basicamente, aqueles eventos de ponta de língua, de, como é que chama isso aqui mesmo? Alguém fala garrafa, você fala, garrafa. Esquecer palavras do dia a dia. Às vezes trocar palavra parecida, em vez de falar porta, falar janela, esses são sintomas iniciais de uma insuficiência de B12. Só que ninguém vai no neurologista porque foi falar panela, falou frigideira. Então é só, troquei a palavra, vida que segue, dá risadinha. Estresse, esqueci algumas coisas recentes. Estresse, não tô dormindo direito. Formigamentos, cãibras. Formigamento, acho que eu fiquei muito em cima do meu braço, tô com o braço muito para cima, tô segurando o celular. Ninguém vai no médico porque tá com formigamento na mão. A não ser que seja um formigamento que não passa de jeito nenhum. Então, esses sintomas iniciais de uma deficiência, de uma insuficiência de B12, são brandos e você só vai contornando, levando sua vida. Sintomas futuros de uma deficiência que demora muito mais tempo para acontecer, aí sim envolve uma macrocitose, umas hemácias ficam maiores e disfuncionais, levando até uma anemia macrocítica. Você pode ficar anêmico por causa de B12. Eu acho muito engraçado quando a galera tem anemia por causa de B12, e aí o outro profissional suplementa ferro. Eu falo, meu Deus, vocês faltaram na aula de hemato 101. São coisas muito diferentes. A galera assume que porque tá anêmico é falta de ferro.
vai estar lá, tem um VCM gigantesco lá para vocês aprenderem. VCM, o volume corpuscular médio, tá no hemograma isso daí. Se o VCM tá baixo, é microcitose. Isso daí tem a ver com ferro ou outras causas, mas tem a ver com ferro. Na dúvida, dosa o ferro, pra vocês saberem. O VCM tá alto, macrocitose. Normalmente é vitamina B12 ou vitamina B9. Na dúvida, dosa as duas antes de suplementar. Se o VCM tá alto, não é deficiência de ferro. Você tacar ferro, não vai adiantar de nada. Isso parece engraçado quando a gente fala, mas eu vejo isso acontecer de monte. Não façam isso. Enfim, voltando aqui. Sintomas mais sérios de uma deficiência de B12 são similares a uma demência senil. Esquecer coisas, repetir a história várias vezes, eventos do dia a dia você acaba esquecendo, ou vai no lugar e fala, cara, o que eu vim fazer aqui? Porque tem uma desmenização do neurônio, sinapses passam de uma forma mais difícil, com o tempo tem apoptose nisso daí. E aí você vai ter um idoso que você vai falar, é Alzheimer. Ele tá velho, é demência senil. E vida que segue. Só que aí começaram a fazer exame de B12 na galera idosa e às vezes, com uma certa frequência, é deficiente de B12, não é Alzheimer. Lembrando que o diagnóstico de Alzheimer é só post-mortem. A pessoa tem que morrer, você abre a cabeça dela, vai ter um buraco ali. Não tem diagnóstico de Alzheimer em vida. Você tem um possível Alzheimer e um provável Alzheimer, mas não tem o diagnóstico de Alzheimer em vida. Então, assim, começou com esses sintomas neurológicos, dosa tua B12, às vezes você vai se surpreender. Voltando aqui para o esporte. Creatina. É o último tópico aqui para a gente terminar, que daqui a pouco já está dando uma hora mesmo. Creatina vem do grego, eu espero que todos vocês falem grego. Creas significa carne, em grego. Tina é um sufixo de proteína. É basicamente a proteína que tem na carne, porque foi descoberto na carne. Normalmente as coisas são assim, elas levam o nome daquilo que levou à descoberta delas. Então era uma coisa que tinha na carne. Justo, você está comendo o músculo do bicho, o músculo tem coisas lá dentro, tem creatina. Então, será que onívoros têm mais creatina dentro do músculo do que vegetarianos e veganos? Beleza. Titia Burke, galera da nutrição esportiva, espero que conheça a Titia Burke, rainha da Austrália da nutrição esportiva. Isso em 2003, ela resolveu dosar. Vamos ver aí, né? Fazer uma biópsia, ver musculatura e beleza, quantidade de creatina, fosfocreatina, creatina total, ATP. E o grupo de vegetarianos realmente tinha uma creatina um pouco mais baixa do que o grupo de não vegetarianos, que é esse NV. Ok. Passa um tempinho aí, muito tempo, ninguém deu muita moral para Burke nessa época. Vamos ver se essa mudança aí para uma dieta vegetariana pode causar uma diminuição da creatina em onívoros. Então, assim, pega onívoro, leva uma dieta vegetariana por um tempo e vê se diminui em si. E beleza, aparentemente diminui. Só que o ponto é, o vegetariano com suplementação responde muito bem. Porque digamos, tem um delta de um potencial de melhora ali, melhor. Você produz a sua própria creatina, você tem essa sua produção endógena, mas se você não consome de fontes externas, você tem só a sua produção endógena. Mas há um potencial para você aumentar. Então, a suplementação de creatina no vegetariano tende a responder muito. Então, recomendações práticas aí. Isso daí vem lá do ISSN mesmo, que eles já naquela época recomendam uma suplementação de creatina nos veganos em si, pensando nesse cenário em que possivelmente há uma redução da quantidade de creatina quando comparado com onívoros. Não necessariamente você vai perder performance. Uma amiga minha, o mestrado dela foi com isso. Ela fez o teste de Wingate de bicicleta de exaustão 30 segundos em veganos e onívoros e dosou a creatina intramuscular. E beleza, os veganos tinham menos creatina intramuscular do que os onívoros, só que o resultado dos testes eram os mesmos. Então, não necessariamente essa redução intramuscular revertia em piora da performance. Mas os veganos tendem a responder muito mais do que os onívoros com a suplementação de creatina. Isso mesmo para a qualidade de vida no geral. A gente usa quantidades mais baixas em pacientes veganos, mesmo que não estejam buscando performance esportiva. Mas é um suplemento bem interessante para você considerar no paciente vegano, vegetariano, plant-based, se vocês quiserem chamar, que está fazendo atividades físicas, esporte e por aí vai. Então assim, take home point. Se você dormiu até agora, tudo que você precisa saber está aqui. Os métodos atuais para quantificar a qualidade da proteína nos alimentos, eles são limitados e com baixa ou nenhuma aplicação clínica.
que é o que eu chamo de masturbação mental, fica lá com os seus números, fazendo umas contas aí e vida que segue. A principal fonte de proteína dos veganos vai acabar sendo soja e derivados, quando a gente está falando aqui de dietas hiperproteicas. A gente está falando no 0,8, 1 grama por quilo. A gente está falando de 1,6, 2, 2,5 gramas por quilo. O seitan, eu não sei se vocês já comeram seitan, que é o bife de glúten, é uma opção também. Mas é que pouca gente conhece o seitan e dá muito trabalho fazer. E eu não costumo prescrever muito seitan pra galera, porque, nossa, muito trabalho. Mas quem já me traz, eu como seitan, aí beleza, bota um plano alimentar, fica ótimo. Só os seus derivados são seguros em relação ao perfil hormonal. A gente viu que em relação ao perfil hormonal não muda nada. Você consegue consumir seus produtos de soja e, como tudo na vida, não vai dar nada ali. A vitamina B12 tem que ser suplementada. Você precisa da suplementação dela. Eu não quero suplementar. Pô, aí temos um problema. Mas, beleza, essa daí a gente vai ter que suplementar mesmo. E veganos respondem muito bem à suplementação de creatina por causa da não ingestão através dos alimentos. Então, eles têm um potencial maior de responder à suplementação de creatina. Caso vocês tenham mais interesse em saber e ouvir com mais tranquilidade tudo que eu falei, eu tenho alguns episódios do podcast que estão disponíveis aí, não só no Spotify, mas tem no Deezer também, que esse de soja e suas polêmicas, aqui eu falo também de tireoide, câncer de mama, tem outras coisas em relação a soja. O Virei Vegetariano Agora, que são orientações gerais sobre vegetarianismo one-on-one, ferro, cálcio, zinco, ômega 3 e por aí vai. Essa de qualidade de proteínas de plantas e animais, tudo que eu falei aqui, eu falo lá com mais calma e mais tempo. E tem um caso aí de hipertrofia no vegano, com um menino do fisiculturismo que eu acompanhei um período. Ali o relato de caso dele, o que ele achou de dificuldade, facilidade, como é que ele lidou com aquilo. E tem outros episódios mais gerais de creatina no esporte, vitamina B12, para vocês entenderem mais ou menos como é que elas funcionam. Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvida, agora é a hora. Mentira, se não for agora, pode ser depois também pelo Instagram. Estou disponível aí para responder o que vocês quiserem, se vocês quiserem alguma coisa, mas sim, já vi que tem gente que mandou no Instagram aqui, que a galera não se expõe. Eu ia falar aqui também no chat, não sei se está acompanhando, mas, inclusive, obrigada, viu? Foi muito boa, nossa. Eu anotei várias coisinhas, fiz vários post-its. Sucesso. Mas, não, aqui no chat, a Cibele, ela disse que a internet dela deu uma travada ali, mas ela perguntou por que os vegetarianos têm essa resposta melhor ali à creatina, à suplementação. É basicamente porque a creatina é carne. E aí, como os vegetarianos não comem carne, eles dependem só da produção endógena deles. Então, vamos colocar em números arbitrários aqui. Você produz 5 creatinas. Se você consumir, você vai ter 7 creatinas ali no seu corpo. Se você consumindo através da carne. Se você suplementar essa creatina, ela vai chegar até 10. Números arbitrários. 10, qualquer coisa que vocês quiserem chamar. O vegetariano ele vai continuar só tendo 5 dele ali. Mas ele tem esse potencial ainda de mais 5. Então, quando você suplementa, ele vai subir muito mais. Ele vai responder melhor a creatina do que o onívoro. É muito... Assim, hoje em dia tem outras questões nutrogenéticas relacionadas a isso daí também. Mas tem gente que relata que suplementando creatina não sente melhora na performance esportiva. Beleza, a gente pode abrir para... Vamos ver se você está treinando direito, vamos ver se o seu treino faz sentido ter mais creatina ou não. Mas tem questões nutrogenéticas em relação a isso, mas também tem questões de... Normalmente a galera que come muita carne não vai responder tão bem a creatina. Aí você pode pensar em talvez doses maiores, mas aí tem que ter mais estudo em relação a isso. Mas do vegetariano é porque ele não consome, então ele tem um potencial maior para responder. Tem um delta maior nisso daí. Top. Obrigada. Se tiver sido respondido, aí depois só dá um retorno ali. E o Roberto perguntou também como é que fica a questão financeira com um volume maior de soja, pensando na questão da suplementação também. Como é que fica essa questão? Se tu vai ter que... Como tu falou também antes da questão da... Vamos falar de dinheiro, então. Tem um perfil no Instagram que é um cara daqui de Campinas, é o Vegano Periférico, que ele mostra como que é ser vegano na periferia. A foto do perfil dele é arroz e feijão, mas beleza. Se você for ver o preço do quilo da carne, eu não sei porque eu não compro, mas dependendo do corte que você for ter ali, vai ser R$30, R$40, vai variar.
A proteína texturizada de soja, o quilo dela, dependendo, óbvio, de onde você vai pegar, eu quero proteína texturizada de soja orgânica, enfim, o quilo dela vai custar em torno de 20 a 50 reais também, dependendo do que você tem. E 1 quilo de proteína de soja tem 500 gramas de proteína. E 1 quilo de frango, pensando 30 gramas por 100 gramas, você vai ter 300 gramas de proteína. Então, 1 quilo de soja você tem quase o dobro do que a proteína que você tem em 1 quilo de frango. Os valores em si são muito próximos. Então, real por quilo, por grama de proteína por quilo de comida, acaba ficando mais barato no vegetal. Em relação à suplementação, quanto que eu preciso de suplementação? Quanto custa B12? Se for na farmácia comprar B12, vai ficar caro. Bem caro. Se você mandar fazer, fica muito mais barato. Deixa eu pensar aqui. Eu podia abrir um orçamento para ver quanto que custa, mas suplementação de B12 por dia, uma dosagem vai de 1.000 microgramas, numa cápsula vegetal, aí você escolhe cápsula celulose, tapioca, cápsula que quiser, sai em torno de R$1, um e pouquinho por cápsula. Também não é um valor exorbitante a mais. Obviamente você consegue ser o vegano que gasta milhões. Você consegue comer hambúrguer de quinoa todo dia com goji-berry. Assim como você consegue ser o onívoro que come as mesmas coisas, porque toda comida vegana também é onívora. E também gastar milhões nesse sentido. Você pode consumir salmão com gorgonzola todo dia. Assim como você pode comer queijo de castanha junto com seu pão de fermentação natural e patezinho de tofu orgânico todo dia. Então, assim, a gente consegue ter dietas caras em ambos os lados. E também não necessariamente fica mais caro ser vegano. Se alguém tiver mais, eu tô com o chat aqui, deixa eu ver. Eu tô com ele aberto aqui também. Eu tinha, enquanto o pessoal não surge com alguma outra demanda, te perguntar em relação ali ao queijo cottage, se eu não me engano, que ele tem uma. Que. Acertei. Uma quantidade de proteína, não tão. Não uma fonte, mas assim, é viável fazer uso dele para aumentar em uma pessoa que não seja ovo-lacto, uma pessoa que consuma leite, no caso. Usar ele para o quê? Para aumentar o aporte proteico da dieta, no caso. É uma opção usar o cottage em si. O cottage é um pouco mais caro também, né? Mas ele é uma opção. O ovo lacto é muito mais fácil de manejar, né? Você tem iogurte, ovos e afins, você consegue trabalhar muito mais fácil. Em relação ao ovo lacto, já que você abriu do ovo lacto, falando de B12 específico, normalmente eu peço o exame de B12 no ovo lacto para saber como é que tá. Porque assim, às vezes a pessoa é um abençoado que absorve muito bem B12. E aí não precisa suplementar. Mas às vezes não. Então, assim, suplementação de B12 no ovo lacto é muito assim, cara, eu vou ter que fazer teu exame, eu vou ver como é que tá. Se você tiver um antigo para poder comparar melhor ainda, para ver como é que você respondeu de lá para cá sem suplementar, e aí a gente suplementa. Mas, porque assim, o ovo vai ter um pouquinho, o leite vai ter um pouquinho, pode ser que esses vários tipos ao longo do dia, a absorção dele depende de bolos alimentares, seja suficiente. Tá, não entendi. Deixa eu ver aqui. Acho que, a princípio, eu não sei se. Deixa eu ver se. Ah, tá, meu áudio dando eco. Desculpa, pessoal. Deixa eu abrir meu Instagram aqui e ver se tem algo respondível. Pessoal, a princípio, não sei se tem alguma outra dúvida que queiram mandar aqui. Opa, caiu aí que eu vi, hein? Caiu. Tá tudo sob controle. Não, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira, enfim, algum comentário a fazer também, que a gente tem mais um tempinho que a gente já usou uma hora aqui no tempo do Rodrigo.
Não, eu tô tranquilão. Tá bom. Eu acho que assim, um outro ponto que eu não coloquei aqui, que é muito específico, que é da betalanina. A betalanina, a produção dela é uma histidina com a carnosina. A carnosina vem de carne também. No geral, isso aqui eu não achei muito trabalho ainda, por isso que não tá tanto, mas teoricamente, por ingerir pouca carne, teria pouca carnosina e por isso a produção dela seria reduzida. Então, dependendo, uma suplementação de betalanina seria interessante para vegetarianos e veganos. Só que lembrando que ela é um tampão. E nem todo mundo precisa ficar tamponando toda hora. Então, aí realmente seriam esportes específicos que exigem uma intensidade muito alta num curto período de tempo. E aí você vai ter que tamponar melhor. Aí, no geral, eu acabar suplementando, sendo vegetariano ou onívoro. Mas teoricamente também seria muito interessante para a gente olhar pensando na alimentação da carnosina que não tem na alimentação do vegetariano. Agora que comentou da suplementação, me lembrou outra coisa. Eu tô fazendo uma pesquisa agora em relação aos suplementos e tudo mais. E aí eu não identifiquei assim um suplemento vegetal que não seja. Eu só achei isolado e concentrado, mas mais isolado mesmo. E também a maioria é uma mistura de duas fontes de proteína vegetal, né? Eu achei Uhum. poucos que são, não sei se foi a minha pesquisa que foi muito superficial, ou se realmente tem uma quantidade pequena, assim, de suplementos que sejam mais produzidos com uma fonte só, sabe? É só um suplemento específico de soja. Os que eu encontrei realmente eram misturas de soja e ervilha e, enfim, outras fontes. Assim, eu tenho algumas marcas que tem, tipo, isolado de ervilha, isolado de arroz, isolado de alguns específicos. Aí, assim, eu tô tentando entrar na cabeça da indústria para tentar entender as coisas. Quando a galera compra o suplemento de proteína, é assim, por que a gente suplementa o whey protein? Por causa do aminograma dele. Vai ter uma quantidade alta de BCA e tal, então, nesse momento, suplementa nas respostas em si dos trabalhos, o whey protein tem uma resposta melhor do que colágeno para hipertrofia. Por quê? Por causa do aminograma dele. Então, ele acaba sendo referência. A galera tenta mimetizar o aminograma do whey protein misturando essas fontes. Tanto se você pegar o aminograma dos suplementos vegetais e comparar com o aminograma do whey protein, costuma ser muito parecido. Então, eu já vi empresa colocando proteína de batata mais para mudar o aminograma do arroz em si. Pega um arroz, bota uma batata, bota sei o quê, e tenta mudar o aminograma para ter um aminograma parecido com o whey protein. O aspirante de soja isolado ele tem a mesma resposta do whey protein em questão de hipertrofia. Mas eu acredito que assim, eles acabam tentando mimetizar o aminograma do whey protein misturando fontes. Pode ser também por causa da palatabilidade, porque normalmente o de arroz isolado ele é mais arenoso, o de ervilha isolado ele deixa um retrogosto meio esquisito na boca. O de soja isolado tem muita gente que reclama do sabor, então muito provavelmente eles também tentam misturar fontes para ficar mais palatável, para ter uma solubilidade melhor. Mas assim, esse é o meu chute. No geral, eu não ligo muito para as fontes em si. Eu só pego o que tem um gosto melhor. É que eu tava pesquisando por causa fazer uma análise e aí eu fiquei. Será que tem algum motivo específico? Mas provavelmente é por isso mesmo. O João perguntou aqui, não sei se está com o chat aberto aí, Tô. senão eu leio para ti. Tá. Ele perguntou ali em relação às proteínas. Em relação às proteínas, se precisa aumentar a proteína, né, dos vegetarianos. João, eu recomendo, eu não sei se a aula vai ficar disponível no YouTube, vai. Eu recomendo que você volte para o começo da aula e veja, sei lá, a primeira meia hora que eu respondo essa parte lá. Mas respondendo de bate-pronto, a resposta é não. As recomendações são as mesmas e não há necessidade. A gente já tem uma certa segurança e uma certa certeza de que ingerindo o que você precisa, você chega nas quantidades, nas mesmas respostas do ingestão de proteína, de carnes e tal. E essa relação de menor quantidade de aminoácidos essenciais é quando você avalia um único alimento. Quando você avalia a alimentação como um todo, é a mesma coisa. Maravilha, então. Pessoal, aqui.
Me mandaram aqui no chat, só uma última perguntinha, a gente finaliza, tá, pessoal? Em relação a estratégias em relação ali a estiramento gástrico, eu imagino que ela ficou em dúvida em relação à produção de gases de alguma das leguminosas, né, que a gente falou do feijão, brócolis, enfim. E aí, tem alguma estratégia? Como é que é essa manipulação, assim, para a dieta do paciente vegetariano? Só confirmar se é isso. Eu falo do volume de gases dos dois, dá na mesma. Tá. Em questão do volume, esse acaba sendo um empecilho, porque normalmente a densidade calórica da dieta vegetariana é menor do que numa onívora. Então, assim, você tem menos caloria por grama de comida. Então, você tem que comer muito mais. E aí, realmente, você vai fazer uns pratão. Tipo, um jantar de 1 quilo. Eu falo que, para mim, menos de 500 gramas de comida eu chamo de lanchinho. Pelo menos tem que ter 500 gramas de comida. Sei lá, eu como quase 3 kg, 4 kg de comida no dia. Tem muito mato? Tem. Como uma abobrinha inteira? Pô, eu compro, sei lá, abóbora cabotiá. Eu compro ela assim, ela dura 4 dias. Mas assim, eu gosto de comer em grandes volumes. Isso realmente pode ser um problema. Aí a gente tenta utilizar tanto suplementação, porque você vai ter um concentrado proteico ali, um concentrado de alguma coisa para aumentar essa densidade calórica. Oleaginosas facilitam também, pasta de amendoim, tahine, para aumentar a caloria. É uma forma de você reduzir esse volume de comida. Às vezes até refeições líquidas facilitam a vida. Bate tudo e toma, que é mais fácil. Em relação à produção de gases, principalmente produção de gases, realmente isso pode ser um problema. Tem um trabalho, era o doutorado de uma menina, eu não sei se ela já publicou, é que eu tenho as informações extraoficiais dela, e eu não posso compartilhar, por isso não está na aula. Mas a microbiota de animais mesmo, carnívoros é uma, onívoros é outra, e herbívoros é outra. Elas são muito diferentes. Uma coisa que acontece muito é a pessoa comia muita carne. Ela vai ter uma microbiota referente à alimentação que ela tinha. Quando ela faz a transição, você está dando muito prebiótico, muita fibra. Você está alimentando muitas bactérias. E aí vai fermentar pra caramba mesmo. E aí a galera sofre. Principalmente nesse período de transição. Enfim, aí de forma empírica você pode testar probióticos ou assim, vamos tentar aumentar aos pouquinhos e testando mudança de microbiota. Pode acontecer de ter SIBO, do supercrescimento bacteriano lá. Eu já peguei, a gente faz por teste de hidrogênio, né, antes de soprar. Já peguei SIBO que era só antibiótico para tratar, porque assim, o supercrescimento bacteriano foi ridiculamente alto e essa pessoa parecia uma gestante de 4 meses no final do dia. E assim, não é exagero. É uma pessoa com 12% de gordura que no final do dia tinha uma barriga de gestante. E aí é com antibiótico que você trata. Manda pro gastro e vai lá. Em relação a comer muitas leguminosas, beleza, deixar de molho é bom. A gente tá falando assim, 24 horas pelo menos. Dependendo do quão duro for o grão, deixei 36 horas, deixa mais. É só água, tá? Não precisa de água mais nada. É que faz a hidrólise lá do fitato, que é o ácido hexamilfosfato. São 6 fosfatos, você vai fazendo hidrólise dele. Deixa na água e vai quebrando os negócios. Facilita um pouco. Dependendo, algumas pessoas vão ter uma certa intolerância à rafinose, que é um trisacarídeo aí, que aí você pode usar enzima digestiva para melhorar. Mas um grande volume, para algumas pessoas é aceitável, para outras pessoas não é aceitável. E aí você vai ter que manejar individualmente cada um. Eu, particularmente, me dou bem com volumes altos de leguminosas. Não tem muito problema com, sei lá, meio quilo de feijão no almoço. Para mim é de boa. Tem gente que com 200 gramas de feijão tá morrendo. Aí você vai, vamos tentar tirar a leguminosa, vamos colocar outras coisas, vamos tentar ajustar aqui, mas tem que ser muito individual. Mas sim, é um problema. Isso vai acontecer, principalmente essa transição ou em grandes volumes de comida. Tem uma pergunta aqui boa, de complexo B. Tá. Perguntaram aqui. Bom, vou ler. Sou vegetariana há 1 ano e incluí recentemente a gestão de complexo B já pronto de uma marca específica. A absorção desses encapsulados prontos semelhantes manipulados? Sim, mas a dosagem não. O complexo B, isso é coisa de legislação.
pela legislação, a suplementação de B12 vai chegar até 9.900, não sei quantos microgramas. O que normalmente é muito pouco para alguns níveis específicos de B12. Que eu falei mais no final, assim, às vezes a gente usa 500 microgramas, às vezes usa 1.000, 2.000, até 5.000 dá para usar. Então, a dosagem que você compra no manipulado de complexo B, normalmente vai estar em 9, 9.9, é muito baixa. Você pode utilizar ele tomando assim 3 vezes no dia, que vai ter uma absorção ok. Só como é um complexo B, ele tem outras vitaminas do complexo B. A que costuma dar problema de excesso é a B6. B6 é super fácil de dar toxicidade. Aí dá uns problemas neurológicos aí. Faz um xixi verde, verde radioativo. Então, assim, do complexo B eu não recomendaria que você tomasse 3 vezes no dia. Você pode até utilizar ele, mas aí teria que ter outras de B12 no dia. Eu tenho um caso de uma paciente que é do Rio Grande do Sul, inclusive, que ela teve hemólise por causa de excesso de vitamina B6. E junto com isso tinha neuropatias associadas. Para ter referência, B6 no exame acho que até 40 mais ou menos, a dela estava 90 e pouco. E aí tem neurotoxicidade e toxicidade em hemácias que gera hemólise. Ela tinha uma anemia por excesso de B6, que destruturava a barreira e explodia as hemácias. Junto com isso, ela tinha neuropatias associadas à toxicidade de B6. Porque tudo que você toma de suplemento tem B6 hoje em dia. Tipo, energético tem B6. Ah, verdade, verdade. Ai, adorei. Muito bom, Rodrigo. Eu acho que a princípio vamos finalizar, que o pessoal se empolgou bastante, fiquei bem feliz. A princípio é isso. Te agradecer de novo, né, Rodrigo, pela participação aqui, bah, muito bom. A gente vai disponibilizar a aula do YouTube, vai ficar ali no nosso canal, depois eu encaminho e disponibilizo também no Instagram o link para o pessoal acompanhar, quem não puder ter vindo no ao vivo, né? Obrigada pela participação também, pessoal. E a princípio por hoje é isso. Eu que agradeço o convite. Quem tiver alguma dúvida aí, de novo, pode me chamar no Instagram que eu respondo sem estresse. Se você estiver vendo essa aula gravada, não tem problema, eu chamar depois também. Top, então. que bom. O pessoal tá bem, tá agradecendo ali. Eu vou finalizar aqui, viu? Boa noite para todo mundo. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês.